e que fale de acordo com ele, e que testemunhe o poder dele, e que usa a autoridade que foi a ele delegada por Jesus. Foi o que aconteceu com Gideão. Arruma um exército, Gideão arruma 32 mil homens. Fala, agora sim, agora o meu exército é numeroso, nós vamos vencer o inimigo. E ele fala assim, olha, fala para os que tiverem medo voltarem. E 22 mil numa palavra, nem a metade, foi muito mais, 22 mil, quer dizer, 2/3 numa palavra voltaram, recuaram. Que negócio é esse? Uma palavra, os que tiverem medo, porque o medo contamina as pessoas, o medo desanima, o medo paralisa as pessoas. Mas Jesus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia e de intrepidez. É para avançar, é para avançar. Quantos têm medo? Quantos têm medo? Quando fala aí de obras das trevas, de espíritos imundos, treme de medo. Que negócio é esse? Não crê no Evangelho? Não crê no Evangelho? Não recebeu o espírito de ousadia de Deus? Olha, o diabo sabe quem tem medo, o diabo conhece quem é medroso, e ele vai avançar. Ele avança até que você diga, eu não temo mais, porque você não vai ter saída mais, vai te espremer, até você não ter saída, até que a pessoa se levante sobre os seus pés e diga e saiba com certeza, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Ele confronta, ele parte para cima, porque ele vê fraqueza, ele vê medo, ele vê incredulidade, ele vê falta de compromisso com as coisas de Deus. Fala assim, este vai correr, é só bater o pé que ele vai correr, e ele vai tirando vantagem. A igreja não é uma mendicante, você não é um mendigo de bênçãos espirituais, de poder de Deus, de poder do céu sobre a tua vida. Você é Senhor. Jesus é o Senhor dos senhores. De quais senhores ele é o Senhor? Porque ele constituiu a igreja como autoridade espiritual para vencer todo o poder do mal. Olha no livro de Efésios, Jesus foi elevado, está à direita de Deus, muito acima, ele diz muito acima dos principados, de autoridades, domínios e poderes, muito acima. Olha o que diz lá, essa palavra me tocou, muito acima. E ele, porque ele venceu todos, e ele deu essa vitória a quem? Deu essa vitória à igreja. Meu Deus, nós estamos numa posição de autoridade muito acima dos principados. E como vem gente que fala que é de Deus e diz, porque estão fazendo isso, porque tem obra maligna, porque tem castas de demônio. Ora, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É preciso tomar a posição de autoridade. Moisés, quando a sarça ardente, Deus, a sarça ardente, falava com ele, falou assim, pega o teu cajado de pastor, que era para tanger a ovelha, agora coloca na terra, joga na terra, e ela se transformou, aquela vara, numa serpente. E fala que Moisés fugia dela. O que é o cajado? O cajado simboliza o quê? Autoridade. E essa autoridade, então, ela se transforma numa serpente. E a serpente se volta contra Moisés, e Moisés fugia dela. O que é isso? Crentes da igreja de Deus fugindo da autoridade que a ela foi delegada. Fugindo.
É isso que vocês estão fazendo? A oração de vocês é: Senhor, me guarda, me livra e me protege? Ou então, eu avanço em nome de Jesus? Os que têm medo, volte. Agora leva para beber água. E os que levarem a sua mão na boca, levando a água, despede eles. Por quê? Agora aqueles que lamberem a água como cães, separa eles para mim. E só 300 fizeram assim. Qual que foi a diferença? A diferença foi que os que lamberam a água, vamos primeiro pelos que levaram a mão à boca. Para você levar a mão à boca, você tem que largar a espada. Você deixa a espada do lado, você deixa o escudo do outro lado, você se curva, se ajoelha numa posição de prostrado, numa posição sem de provocar uma reação imediata, uma reação de defesa e de ataque. Abaixou as armas. Manda esses voltar também, o Gideão. Agora os que lamberam a água, eles entraram no riacho, eles segurando a espada, segurando o escudo, eles só abaixaram a boca, porque a água dava ao peito, e eles beberam ali a água. Eles não abaixaram a espada. Sabe quando você abaixa as armas? Quando você para de orar, ou quando você tem uma vida de oração relapsa, ou inerte, não tem vida de oração, de combate, não tem satisfação de servir a Deus, não tem alegria, regozijo de participar da obra de Deus. É isso que acontece. Inércia, preguiça. Faz se vocês cuidam só dos interesses de vocês. É isso. Olha, Deus nos chamou para combate, um combate santo, agir espiritualmente, porque tem uma guerra invisível que mata, que domina, que controla, que destrói. E nós só vencemos quando nós atacamos, quando nós lançamos fora o medo e passamos a crer naquele que está em nós, que é o Todo-Poderoso. Aí nós podemos dizer que nós somos o quê? A igreja triunfante, a igreja que não conhece derrota. Mas isso só começa a acontecer em nós quando nós alimentamos da verdade de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas do que a humanidade tem alimentado? De notícias nefastas, de notícias do que o inimigo está fazendo, e ficam paralisados e amedrontados, dizendo que o inimigo é maior do que Deus. Se não estão dizendo, mas estão se comportando como tal. Maior o que está em mim do que o que está no mundo. As pessoas querem uma reação imediata de Deus contra os ataques contra a igreja. É isso. Que Deus venha e que resolva logo. É isso. Que Deus venha e livre. Então o que ele faz? Ele permite o avanço do mal. Para quê? Para despertar. Por isso eu dei arma para vocês. Estas armas são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas. Eu dei armas, usem as armas. Usem a oração, usem a fé, usem o jejum, a oração, a intercessão, usem a fé, falem de acordo com Deus,
ministre a palavra com ousadia e crendo que esta palavra é a palavra da verdade. Deus te chama, ó igreja, para avançar e não para recuar ou ficar paralisado pelo medo, e nem para ficar declarando e dizendo o que o inimigo está fazendo. Chega para as pessoas e pergunta: tem algum problema? E as pessoas vão dizer: ah, porque isso? Ah, porque aquilo? Ah, porque minha mãe? Ah, porque meu pai, minha irmã? Porque o meu patrão, meu empregado? Ah, porque o governo? Porque isso? Porque aquilo? Diga ao problema: quem é o teu Deus? Olha nos Salmos, olha nos Salmos, olha nos Salmos, olha como Davi fala: o meu Deus é a minha rocha, é a minha fortaleza, em quem confio. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas não, porque não alimentam da verdade e estão alimentando de lixo. As pessoas cuidam de tudo que vão comer. Você reparou isso? Não, tem que lavar bem a verdura, tem que escolher os alimentos, vai na feira e aperta todos os tomates da banca para achar 4. Esses são bons, esses são os melhores. Mas nós temos a preocupação de comer o melhor que Deus deu para nós, que é a sua palavra, alimentar dela. Será que é assim? Não. E depois é uma igreja fraca, uma igreja que se abala com as notícias. E no Salmo fala: o justo não temerá de más notícias. A violência, o povo mais violento da terra se chama cristãos. Mas os cristãos, verdadeiramente cristãos, que creem que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que Ele age e mandou os anjos para agir a teu favor, mas Ele quer que você tome a dianteira, junto com o Espírito de Deus. Você tem o Espírito de Deus, você tem as ferramentas para agir, você tem as ferramentas para fazer, para executar. Aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço, e maiores ainda farão. Meu Deus, não foi qualquer um que falou uma coisa dessa. Já reparou a dimensão disso? Isso quer dizer que você pode paralisar todo o poder do mal, não? Que você pode libertar os cativos e oprimidos, mas é preciso ser testemunho de Jesus, é preciso crer na palavra dele. Mas não sei aonde que arrumaram, eu não sei aonde que arrumaram. O inimigo, as castas de demônio, porque trabalhos espirituais. Sai em nome de Jesus, eu te repreendo em nome de Jesus. Porque fizeram pactos e me envolveram lá. Eu destruo esses pactos, eu quebro as alianças com as trevas. Eu quebro em nome de Jesus, meu nome eu falo. Você fala por ele, a igreja tem autorização para falar por ele. E sabe o que ele faz? Envia os anjos estão aí. As palavras que ele nos falou são espírito, são vida. E nós, quando falamos ela, os anjos entram em ação. Não murmureis. Olha, é preciso rever. Começa a escrever
as suas murmurações num caderno, começa a escrever. O discurso, a fala está me agredindo. Eu tenho que ir no culto. Meu Deus. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que orar. Murmurações. Para você falar com uma autoridade na terra, você vai ter que pegar fila. Você vai ter que pegar senha. Vai falar com o prefeito lá, você vai entrar, você vai sentar, espera aí a hora que pode atender, meu irmão. Agora com Deus, meu irmão, a porta está aberta e não tem fila não, ele ouve todos. Eu não sei como ele faz isso, mas eu sei que ele ouve. Está aberta a porta. É o que diz lá em Hebreus, que foi aberto um novo caminho, um novo e vivo caminho à presença de Deus. E nós devemos entrar com sinceridade de coração, com ousadia, com intrepidez, certos de que Ele nos ouve. Mas é preciso a igreja levantar sobre os seus pés. E não adianta ficar agindo conforme os parâmetros do mundo. As nossas armas, elas não são carnais. Elas são espirituais. A nossa luta não é contra carne e sangue. Olha, é contra algo invisível. É algo invisível que mata, rouba e destrói, controla, oprime a humanidade, meu irmão. E isso só pode ser vencido com o uso de armas espirituais, que são invisíveis, mas que são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Coloque no caderno as suas queixas, as suas murmurações. Ficar orando tanto tempo, estou perdendo tempo. Vou levantar de madrugada, mas e meu sono? E meu isso, e meu aquilo. Deixa que os outros orem por mim. Aí o outro fala, deixa que os outros orem por mim. E não é orar só para nós. Não é essa a vontade de Deus. Tem a vontade dele que você ore para você. Mas que além disso você seja um intercessor. Você seja um soldado combatente no exército de Deus para libertar cativos e oprimidos, para destruir fortalezas, para trazer todo o pensamento cativo à obediência de Deus e para anular todo sofisma, todo engano que se levante contra o conhecimento de Deus. Então, olha, há um despertamento, e esse despertamento que a igreja ora como nunca orou antes, e vai orar mais ainda, e vai exercer a autoridade, porque vai entender que somente com o exercício da autoridade pode haver livramento, pode a vontade de Deus ser estabelecida. E não desprezem o jejum. Daniel entrou em jejum e Israel, uma nação inteira, oração e jejum, uma nação inteira foi liberta do jugo da Babilônia. Que é isso? Está tudo escrito, é a receita. São chaves do reino de Deus que Ele deu para nós. O que nos atormenta, o que está nos agredindo, o que está nos perseguindo. Você tem armas espirituais para destruir, para paralisar o mal? Nós temos isso foi dado à igreja. Nós estamos em uma posição de autoridade muito acima dos principados, e não me vem falar de demônios recrutas que estão agindo sobre pessoas.
Fico estarrecido. Pastores vêm falar, porque um demônio forte, fala de demônio forte, o forte dos fortes se chama Jesus de Nazaré, e a nossa vida foi entregue a Ele, nós pertencemos a Ele, nós somos propriedade exclusiva dEle, e Ele fala assim, vai agora, vai no meu nome, e para ir no nome dEle, nós temos que estar com o uso das armas espirituais. Nínive foi liberta. Deus refreou o mal que tinha decretado contra ela. Olha bem, vou destruir essa cidade. E o profeta vai lá e fala, Deus vai destruir essa cidade, porque a malícia dessa cidade subiu até o céu. Subiu até o céu. E Jonas ficou esperando, e não destruiu nada. Por quê? Porque o rei decretou o jejum 3 dias, cobriu de pano de saco cinza, se humilhou, falou assim, talvez o Senhor se arrependa do mal que tenha decretado sobre nós. Tem mal decretado sobre a nação? Tem mal decretado sobre a tua vida? É preciso usar armas espirituais. É preciso tomar posse de um espírito de ousadia e de intrepidez. Isso é inevitável. Vai chegar um tempo que sabe o que eles vão dizer a respeito de Satanás? Era este o homem que colocava em polvorosas nações? Quando vê ele totalmente acabado, ele é cinza e pó. Era esse o homem que colocava em polvorosas nações? A violência do cristão não está em pegar em armas, não está em cartazes, em gritos, em rebeliões. A violência do cristão está nos seus joelhos, no seu coração e na sua boca, usando armas espirituais. E é tempo de um jejum coletivo de toda a nação brasileira. É imprescindível. O jejum, como arma espiritual, é tão poderoso, principalmente o jejum coletivo, que Gandhi não conhecia o Deus vivo, e ele jejuou e levou toda a nação a jejuar, meu irmão, e a nação, a Índia, foi liberta do jugo da nação mais poderosa do mundo, que se chama Inglaterra. Para ninguém faz nada. Vamos jejuar. Pronto. E agora cristãos querem agir de outra forma, sabendo os princípios, tendo na mão as chaves que o Altíssimo deu para nós ser mais do que vencedores. Glória a Deus, glória a Deus, que essa palavra venha fazer nós, mexer com a gente, e nós já estamos, a partir de amanhã, um jejum coletivo. Os que forem comigo, participem, e falo para quem está ao alcance da nossa voz, oração e jejum, e vocês verão as coisas mudarem, vocês verão impérios caírem, e quando jejuar, não faça a sua face decaída, entristecida, mas faça um óleo no rosto, formoseia o rosto para que ninguém saiba.
Para ninguém falar assim, ele está jejuando. Eu falei, já receberam a sua recompensa. Eu estou falando como pastor, para orientar o rebanho, que a nossa saída, que a saída da nação, para que seja restabelecida a paz, para que seja restabelecida a verdade e a justiça. Paz, verdade e justiça. Isso não é contra o governo tal e no governo tal, não é isso. A nossa questão é com o Altíssimo e contra tudo que se opõe a Ele, porque o reino dele é a paz e é a justiça e é a alegria. Glória a Deus. Quem entendeu, você entendeu? Amém. Não seja mero ouvinte, mas também praticante, em nome de Jesus. Ser tu uma bênção. As portas do inferno não vão prevalecer contra ti, contra a nação, contra o mundo inteiro, em nome de Jesus. Ser tu uma bênção, em nome de Jesus, e creia somente que o Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, haja por Ele, para Ele e através dele, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.